Fala aí, galera do sexto ano Colégio Cosmorama, tudo bem com vocês? Galera, a partir da data de hoje, nós vamos começar a falar sobre a função que cada espaço geográfico exerce. Nós já vimos nas nossas primeiras aulas, nas discussões que nós fizemos até agora, que a geografia ela vai começar a estudar, a partir dessa série do sexto ano, vocês vão começar a estudar o espaço geográfico, ou seja, onde as interações humanas acontecem. Então, galera, é muito simples. Todo espaço geográfico tem uma função, e essa função desses espaços e o que acontece nesses espaços é o que a gente vai estudar aí pelo resto da nossa vida em geografia. Beleza? Então, nós vamos começar a partir de hoje a discutir a função que cada espaço geográfico exerce. Essa discussão, essa interação, aquilo que ser humano, nós seres humanos, fazemos no espaço geográfico, é o que nós vamos começar a entender a partir de agora, beleza? Nós vamos começar com um contexto simples, com um termo simples que vocês já conhecem, que é a função rural que o espaço geográfico exerce. Ou seja, o espaço geográfico ele pode ser dividido em rural e urbano. Nós vamos começar hoje a falar sobre o espaço rural. É básico, é simples, vocês já conhecem o espaço rural, mas a partir desse momento nós vamos começar a problematizar o que acontece no espaço rural e vamos dividir o espaço rural em duas partes. Porque o espaço rural não é tudo que está no campo que é rural. O espaço rural ele vai se dividir para que a gente possa entender essas funções que o espaço vai exercer, que nós vamos exercer no espaço e que o espaço vai exercer para nós, ok? Então, resumindo, nós vamos começar a falar sobre a função que o espaço geográfico exerce. A primeira coisa que nós vamos falar, sexto ano, é sobre o espaço rural, uma coisa que vocês já conhecem. O espaço rural, basicamente, não precisa problematizar isso aí, o espaço rural é basicamente o espaço do campo. Ou seja, no espaço rural nós não estamos nos referindo ao espaço da cidade. O espaço da cidade, onde tem prédios, lojas, shopping centers, pontes sobre rio, pontes que ligam cidades, esses lugares são chamados de urbanos. O espaço rural, ele é o espaço do campo, onde existe muito mais animais, muito mais plantações. Isso aí nós vamos começar a problematizar a partir de agora. Mas, basicamente, o espaço rural, ele é o espaço do campo. E aí, qual é a função que esse espaço vai exercer, galera? Hoje em dia, na atualidade, nós estamos falando de hoje, 2020, o espaço rural ele não desenvolve mais só aquela coisinha da plantação, não é só o lugar onde encontra-se árvores e um rebanho de boi pastando, ou animais, ou criação de bichos. Não, o espaço rural hoje em dia, ele vai exercer funções diferenciadas, como, por exemplo, nós podemos citar aí a função turística, nós podemos citar que hoje em dia o espaço rural exerce, então ele tem a função turística, existe muito turismo no espaço rural, existe também a função agrícola, que é dentro do espaço rural, e existe a função de criação de gado, enfim, de extração de minerais, tudo isso nós vamos começar a trabalhar a partir de agora, beleza? Então, e como é que nós vamos dividir esse espaço para que nós possamos trabalhar ele melhor? Nós vamos dividir ele em duas partes. O espaço rural, ele se divide em duas partes únicas, não existem outras. Ele vai se dividir em duas partes. O rural propriamente dito, como sendo rural, e o agrícola. Para que nós possamos diferenciar o rural do agrícola, nós vamos pensar que o espaço rural, ele é onde nós vamos ter aquela visão antiga e tradicional do espaço rural com árvores, com plantações, o meio do campo, aquilo que não é cidade, tudo isso nós vamos ter como espaço rural, onde não existem casas, existem só fazendas, sítios, chácaras, rios, animais, pequenas plantações,
florestas bem pequenas, ok? Esse é o espaço rural. A outra parte que divide, que é a segunda divisão do espaço rural, é o espaço agrícola. E nesse espaço agrícola vai ter uma grande diferença que vai separá-lo do espaço rural. Então, é no espaço agrícola que vão acontecer as plantações de soja, milho, criação de gado em grande escala, plantação de feijão, ou seja, plantação de produtos que vão virar matéria-prima para diversos produtos outros que vão ser processados nas indústrias, ou seja, esses produtos que são plantados ali no espaço agrícola, eles vão basicamente servir para a alimentação da população do local e também vão servir de matéria-prima para virarem outros produtos nas indústrias. Então, por isso que é importante nós separarmos o que é rural do que é agrícola. Por quê? É no espaço agrícola é que vão acontecer as grandes fazendas de criação de boi, criação de gado, criação de galinha, que vai servir para virar outro produto. Esse produto interno, esse produto primeiro que acontece é chamado de matéria-prima. Ele é um produto primeiro, ou seja, vamos dar um exemplo aqui, uma plantação de morangos. A plantação de morangos, ela vai servir para várias coisas. Eu vou citar aqui umas. Por exemplo, o morango pode virar o iogurte de morango, ele pode entrar lá no iogurte de morango, mas ele pode virar também um batom que vai servir, que vai ter como matéria-prima aquele morango que foi plantado lá no espaço agrícola, mas ele também vai servir para entrar lá naquele cereal que você come de manhã. Ou seja, 3 coisas podem ser feitas com o morango que é plantado lá no espaço agrícola. E é essa a função, a diferença entre a função que o espaço rural exerce e que o espaço agrícola exerce nas nossas vidas. Então, o morango in natura, ele é matéria-prima que nós comemos, nós colocamos várias coisas em cima, creme de leite, doce de leite em cima do morango, ou comemos somente a fruta, ele vai servir para nos alimentar, ele vai servir de matéria-prima para, eu estou dando um exemplo aqui, mas existem diversos, para, por exemplo, um batom que as meninas usam, que as mulheres usam, um batom com sabor de morango, ou um gloss com sabor de morango, ou um shampoo com cheirinho de morango. Ele vai servir de matéria-prima para este material. E também o morango que vai entrar no cereal. Ou seja, vai virar iogurte, ele vai virar cereal, ele vai virar uma bala de morango, um pirulito de morango. Mas onde é que ele começa? Onde é que começa a ser trabalhado isso aí? Lá no espaço agrícola, que é uma das funções do espaço rural. Então, resumindo, nós vamos ter aí o espaço rural, nós vamos começar a trabalhar, galera, com a função que esse espaço exerce. Então, qual é a função que esse espaço exerce? Ele pode exercer a função de plantação de produtos para matéria-prima, ou ele pode exercer a função de somente turismo, ou ele pode exercer uma função de criar gado. Nós sabemos que a carne que nós comemos todos os dias nas nossas casas, ela vem, a maior parte dela vem de boi, ela vem da galinha. E essa galinha, esse boi, eles são criados nesse espaço agrícola. Então, a função desse espaço é produzir matéria-prima para que nós possamos utilizar, para que essa matéria-prima vá ser processada na indústria e depois da indústria, depois de passada pela indústria, ela chegue até nós, consumidores. Então, essa é basicamente a primeira função, é a maior função do espaço rural e é a função que o Brasil exerce para o mundo inteiro. Nós temos que ter ideia de que o Brasil, as maiores riquezas brasileiras, elas vêm desse espaço agrícola. Por isso que eu estou focando muito mais no espaço agrícola e deixando o rural um pouco de lado. Por quê? O ecoturismo, o turismo rural, o turismo de fazendas, turismo nas fazendas antigas,
ele existe, mas ele é muito pouco ele influencia muito pouco na economia do Brasil. Nós vivemos, as nossas riquezas, que são nossas mesmo, elas vêm da parte agrícola, elas vêm da agricultura. Então, o nosso espaço rural, que é dividido lá na subdivisão, que ele é dividido para espaço agrícola, é o que traz a maior riqueza brasileira, está lá na agricultura, ou seja, plantações, principalmente de soja e café, e criação de gado. São as três principais coisas que geram riqueza para o Brasil. Por quê? O Brasil pega tudo isso, fora outras coisas, mas principalmente isso, e vende esses produtos para o mundo inteiro, para países ricos como China, Alemanha, Estados Unidos, Itália, Japão, enfim. Essa produção agrícola que sai lá do espaço agrícola, ela é enviada, ela é vendida para esses países e isso gera riqueza para nós brasileiros. Então, é nesse contexto, é a partir disso aí é que nós vamos começar a construir o pensamento de qual é a função do espaço rural. Não precisamos aqui falar da diferença entre espaço rural e espaço urbano, porque isso está bem claro nas nossas cabeças. O espaço rural, ele é o espaço onde existem plantações, onde existe criação de bichos, e o espaço urbano é o espaço das cidades. Ponto final, nós não precisamos ficar discutindo isso, perdendo muito o nosso tempo com essas diferenças entre um espaço e outro. Vamos focar somente na função que esse espaço exerce. Então, a função que esse espaço exerce no Brasil é a de criar gado, de plantar produtos, diversos produtos, e esses produtos é o que vão gerar riqueza, vão trazer dinheiro que vai ser investido em educação, em saúde, lazer, em tecnologia, em ciência aqui dentro do Brasil. Ok, galera? Para iniciar essa conversa, eu vou pedir a vocês para irem lá na página 188 do nosso livro, sexto ano, página 188 do nosso livro, respondam lá a primeira bateria de exercícios, ou seja, do 1 ao 5 da página 188, que na nossa aula do Zoom dessa semana, nós vamos começar a discutir aí o que é o espaço rural e qual é a principal função que o espaço rural exerce. Beleza? Um grande abraço para vocês, se cuida, sexto ano!